a maior cifra para o período. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, o grande motor da balança comercial tem sido a China, cuja demanda é bastante grande pelas commodities brasileiras. No primeiro semestre, as exportações para a China cresceram 22% em relação ao mesmo período do ano passado e somaram 58,3 bilhões de dólares. Perguntando assim, como um gay, como você... Não, você não me come, minha querida. Não tem ideia, não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Você precisa fazer o meu Pix, você está devendo o meu Pix de R$1.000, tá? A chave é pavinato com 2 T's, @outlook.com. Não tem .br, tá? É pavinato, @outlook.com. Faça o meu Pix, depois você vem cacarejar aqui no meu chat. O Statocós. E o Statocós é esse, ISA-MR-MR. Como esse povo é chato? Por que você não bloqueia esse povo chato, alemão? Democracia é o ovo. Democracia é o ovo do judiciário. Democracia é uma ova, e a ova é, no caso, a Viviane Bart, que a ova é mulher do ovo. Não é? E se o ovo brigou com a ova debaixo de uma sacada, o ovo saiu ferido e a ova despedaçada. São cantigas populares. Quanto tem aí para acabar esse break aí, alemão? Porque eu não quero começar outro assunto com o break da televisão aí. Coisa chata. Todo mundo que deu aqui já deu like, aproveita para deixar o seu like. Jeremias, maconheiro sem vergonha, que organizou a Rogonha e fez todo mundo dançar. Voltamos então na Fast TV e também no YouTube, de onde nós nunca saímos, mas muita gente vai saindo, né? Porque a audiência é terrível. Vamos para a próxima pauta, porque representantes do governo dos Estados Unidos informaram ao governo brasileiro que a decisão sobre a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros sairia na tarde de hoje, dia final do prazo dado pelos norte-americanos, mas, até o momento, a taxação extra anunciada, proposta, ameaçada de 25% não foi oficializada. Antes da confirmação ou não das novas tarifas, Flávio Bolsonaro disse em publicação no X que, enquanto Lula atacou e provocou os Estados Unidos o tempo todo, ele foi lá negociar. Aspas para Flávio. Bati em todas as portas, conversei com quem tinha que conversar. Fecho aspas. Independentemente do eventual tarifaço promovido pelos Estados Unidos, o Brasil segue colhendo números positivos na balança comercial. O primeiro semestre desse ano mostra que as exportações alcançaram um patamar recorde, com as vendas totais brasileiras alcançando a marca de 184,8 bilhões de dólares, a maior cifra para o período. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, o grande motor da balança comercial tem sido a China, cuja demanda é bastante grande pelas commodities brasileiras. No primeiro semestre, as exportações para a China cresceram 22% em relação ao mesmo período do ano passado e somaram 58,3 bilhões de dólares. Por outro lado, os Estados Unidos compraram 17,4 bilhões de reais do Brasil, um recuo de 13%. Olha, o panorama, me corrijam se eu estiver errado, principalmente você, Segredo. O panorama é o seguinte: comércio internacional, um país comprando do outro. Quem compra importa, quem vende exporta. Sim. O Brasil compra dos Estados Unidos, o Brasil importa dos Estados Unidos, o Brasil vende para os Estados Unidos, o Brasil exporta e vice-versa. Sim. Historicamente, até 2024, a taxação média da importação pelos Estados Unidos de produtos vendidos pelo Brasil, exportados pelo Brasil, é de 1,3%. Sim, senhor. Até 2024, sempre foi assim. Enquanto que no Brasil, a taxação média
é de 2,7%. Mas há que se explicar. Essa taxação é baixa de 2,7%, mesmo assim é o dobro, é mais que o dobro da taxação média americana. Mas por que parece tão baixo? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu volto com iPhone, eu pago 2%. Porque é assim, importação, panorama geral. Metade das coisas que o Brasil importa dos Estados Unidos, que os Estados Unidos exporta para o Brasil, metade está num regime de tributação zero. Por que tributação zero? Porque são bens essenciais para a existência de um parque industrial no Brasil e porque são bens que o Brasil não fabrica, não tem capacidade técnica e tecnológica para fabricar. Por exemplo, maquinário, maquinário hospitalar, essas máquinas que curam câncer hoje. O Brasil não tem nem técnico, nem tecnologia, nem perspectiva de ter. Mas tem gente com câncer no Brasil. Então os hospitais importam, não pagam imposto nisso. Porque o Brasil não tem capacidade para ter. É mais importante a pessoa não morrer do que cobrar imposto numa máquina dessa. Medicamentos que não podem ser fabricados no Brasil, que estão patenteados no exterior também, o Brasil, quem importa não paga imposto. Gás natural, óleo refinado, porque a Petrobras já devia ter capacidade para fazer isso e não faz, sabe-se lá Deus por quê. Então as coisas essenciais que o Brasil precisa mais ter do que quem vende precisa mais vender. Uhum. Não tributa. Então metade é imposto zero. Aí tem uma pequenina fração que é dessas compras que a gente vai para os Estados Unidos, passou de $1.000, tem que declarar e paga os 60% de imposto. Se você compra online e vem de outro país, você paga 60% de imposto, mais 17% ou 18% de ICMS. Então você paga quase 80% quando você compra na Amazon dos Estados Unidos e vem para cá. Essa é uma pequena parte. E a outra parte, por exemplo, comprar carros importados, né? Você paga em média 11,5%. Essa é a tributação que se paga. Quando o Trump começou essa guerra de tarifa, ele subiu a taxa do Brasil, depois de idas e vindas, para uma média de 13%. Então o que se pode dizer é que, tirando o regime de importação, de tributação zero, porque o Brasil precisa importar coisa que ele não tem, está pau a pau a tributação Brasil e Estados Unidos. Com essa mudança do Trump. Ficou pau a pau. Aí agora eles querem colocar uma sobretaxa de 25% em alguns bens. Aí o Brasil vem, vamos aplicar a lei da reciprocidade. O que é a lei da reciprocidade? É uma bobagem que o governo PT inventou, porque existe o princípio internacional da reciprocidade. Se um país faz para você, você pode fazer para esse país que faz para você. Mas o Lula inventou a tal da lei da reciprocidade, que é, se o outro país ele sobretaxa, eu posso até parar de ter acordo bilateral com ele. Por que é uma bobagem? Porque você prejudica quem precisa. Aí você vai falar, o Brasil agora vai começar a taxar a máquina de curar câncer. O pessoal vai morrer de câncer no Brasil. Não pode. O Brasil vai passar a taxar remédio que vem dos Estados Unidos. Se é uma farmacêutica americana, a pessoa vai morrer porque não vai ter o remédio. Então essa lei da reciprocidade é um assinte à inteligência humana. E falar que a China está mantendo a balança comercial também é um outro engodo. Porque a China, ela compra commodity. Que é coisa barata, é coisa que não tem mão de obra e quando tem mão de obra é muito pouco qualificada. Agora, os bens industrializados e de médio ou alto valor tecnológico são comprados, na sua maioria, pelos Estados Unidos e não pela China. A China manda essas coisas pra gente. Veja que a Volkswagen está quase fechando por conta dos carros chineses. Mas ninguém vê isso, Segredo. Não, e aí, primeiro, uma observação, porque como tem vários canhoteiros aqui no chat, para depois não reclamarem. No tape falava que a venda,
ou a compra foi de 13 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, no comércio exterior, é sempre dólares. Então, talvez seja algum erro na digitação. Ouviu aí em alemão? Não é reais, é dólares. Esse imposto que você fala, Pavinato, se chama imposto de importação, que é um custo para quem importa. Não importa onde, pode ser nos Estados Unidos, no Brasil, aonde seja. Imposto de importação, custo. E sobre esse valor, se pagam outros impostos. Então, se o produto americano tiver uma taxação aqui de 10%, agrega o 10% sobre o valor do produto e sobre esse valor paga IPI, ICMS, PIS e COFINS. Então, é uma barreira tarifária, se chama assim, barreira tarifária. Brasil também faz outro tipo de barreira, para viver, que os Estados Unidos estão reclamando, que chama barreira não tarifária. Eu coloco, por exemplo, um exemplo do doce de leite argentino, pode trazer doce de leite se quiser, mas não pode ter cloreto de potássio. Todo doce argentino tem cloreto de potássio. Então eu não proibi, mas não tem como entrar. Então chama barreira não tarifária. Os Estados Unidos colocou, logo de começo na era Trump, 10% para todo mundo. E aí foi colocando, vou te colocar 25% e começou a negociar. O problema era a China. A questão era a China. E também no Brasil tem a barreira do Veja Bem. Conhece? Também, claro. A barreira do Veja Bem chega para o desembaraço alfandegário. O funcionário público fala assim para o importador, veja bem. Veja bem. A barreira do Veja Bem fode tudo. Mas aí quando tem essa questão agora de 25%, o que foi o resultado? O secretário Greer, o que determinou em função das questões técnicas e do que ouvimos na comissão em que o governo brasileiro não estava, não foi, mandou observadores para ver o que Flávio fazia, mas não defendeu a posição brasileira, então recomendo, secretário Greer, recomendo ao Trump que coloque essas tarifas. O Trump ainda não resolveu. E ele pode fazer o seguinte, ele pode dizer, não vou aplicar por enquanto, ou vou aplicar agora. E ainda tem mais uma, porque tem outra denúncia para colocar mais 12,5% além do 25%. Então a coisa não terminou por aí. O que chama atenção, Pavinato, e não quero me estender, é que China colocou uma taxação de 55% na carne brasileira. E o governo brasileiro está pianinho, não falou nada. E é muito mais que os Estados Unidos. A Europa está proibindo a entrada de alguns produtos brasileiros. E o governo brasileiro não fala nada. E o Lula ataca o Trump o tempo todo. Até comparou que a dentadura do SUS era melhor que a dentadura do Trump. Então, temos claramente um uso eleitoral de uma questão que o governo brasileiro, de propósito, não defendeu. Tomara que o Trump se dê conta e não aplique as tarifas agora. Se quiser aplicar, deixa para o próximo governo e aí a gente negocia. E vale lembrar que reciprocidade por Lula também é sinônimo de dupla penetração, porque no ano passado ele falou, se o Trump taxar os produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, nós também vamos taxar os produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. É isso. A gente corre esse risco aí. Mas é neurônio zero, né? Alguma consideração, doutor? Não, claro. A gente pode passar também. Assunto chato, a gente pula. Não, importante. Se você não gostar, a gente pula. Não tem problema. Não, importante. Até porque me corrija se eu estiver equivocado. Se quiser falar mal do Felipe Monteiro, fica bom. Me corrija se eu estiver errado, segredo. Claro. Balança comercial positiva não significa que a economia está em expansão, porque a balança comercial positiva é quando houve mais exportação do que importação, mas a importação também cresceu. Ela seguiu abaixo da exportação, mas ela também cresceu. Porque quebrar recorde na balança comercial, qualquer país, de colônia, pode conseguir, né? Ainda mais exportando commodities. Agora, quando envolve... Quem é que mede isso? É o Ministério do Desenvolvimento da Indústria? Indústria e Comércio Exterior. Mas se ele colocar o Dino de ministro, ele ganha na balança. Não tem para ninguém. É verdade. Então, essa forma de condução, né, de macroeconômica e geopolítica de forma chiqueira resulta nisso, né? Vive de mapa mundi de cabeça para baixo, vive desse tipo de condução, né, de que você acaba criando uma narrativa, igual bem lembrou o Segré perfeitamente, né, 55% nas carnes brasileiras da China, aí teve taxação da Europa, mas não, o que está atrapalhando é o Donald Trump, né, a condução do Trump. Lembrando também que a seção 301 são critérios objetivos, tá? Então, se foi aprovado,
né? Não está a discricionariedade do governo americano, exceto se ele retirar, né, a investigação, mas ele provocou a investigação levando adiante. É este o cenário que passa, né, envolvendo a atual administração brasileira, nesse contexto geopolítico e macroeconômico, Pavinato. A única vantagem que tem as exportações é aumento na oferta de dólares. Então permite, se o governo tiver, o país, não é o governo que exporta, não importa. Se o país tiver déficit na balança comercial, é dólar saindo. Então aumenta a demanda de dólares aqui e sobe a cotação. Balança comercial positiva, dólares entrando. Então tranquiliza mais a cotação do dólar. E com a Janja indo sempre viajar. Aí é melhor, porque ela leva Mas é menos reais. Tem que... É misoginia, é verdade, não podemos. Fuck you, Elon Musk. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.